Então vamos dar sequência, vamos começar a usar um pouquinho mais aqui a condição if, né? Eu vou começar a trabalhar aqui com alguns testes. Vamos fazer o seguinte, um programa onde eu coloco ali, por exemplo, os gols de um time, os gols de outro, e ele faz a comparação para ver quem ganhou ou se deu empate. Se der empate, ele vai fazer uma análise um pouco mais específica e vai retornar para mim a mensagem que foi empate. Então nós vamos fazer aqui, ó. Para iniciar, eu já vou pedir para usar, né, os parâmetros do standard do std aí, que é o count e o sim, que aí toda vez que eu precisar de colocar isso, eu não tenho que ficar digitando o std. Lembrando que o count é para fazer imprimir, né, uma variável, um texto na tela, e o sim para fazer a leitura daquele texto. Aqui embaixo eu vou criar então duas variáveis, uma chamada goals, vou colocar aqui cru, né, de cruzeiro, e goals galo. Beleza. Posso fazer dessa forma aqui, ó. As duas são inteiras, então eu declaro elas dessa forma, só separando por vírgula. Não preciso de colocar que aqui também é inteira, não. Se ela tiver em mesma linha, o compilador vai entender que são duas variáveis ali inteiras. E aqui eu vou pedir para ele entrar com os gols, por exemplo, do cruzeiro. Então count, não precisa de colocar o std ali, justamente porque eu já declarei ele ali em cima. Entre com os gols do cruzeiro. Beleza. E para fazer a leitura disso aqui, deixa eu colocar dois pontos aqui, vou colocar um espaço, porque aí não fica tudo coladinho. Ok. Para que ele faça a leitura do número que foi digitado ali, eu coloco o parâmetro sim, aí o sinal é de maior, né, para o outro lado ali, e aqui eu peço para ele ler a minha variável goals cru. Pronto. Aqui embaixo, ó, é só eu fazer a mesma coisa, então para poupar tempo eu vou copiar, eu vou colar ela aqui, ó. Beleza, e só vou mudar aqui as variáveis e o nome. Lembrando que se eu usar o count, ele vai dar erro no acento ali. Então deixa eu tirar ele. E aqui goals galo. Beleza. Feito isso aí, eu não vou fazer correção aqui, mas era só colocar, como eu já mostrei, o system e o parâmetro aqui para fazer, né, a leitura dele, que é o echo. Mas eu não vou fazer isso porque não é essa, já mostrei, não é a intenção da aula fazer isso. Então é mostrar para vocês a comparação aqui. Então eu vou deixar sem acento ali, mas quem quiser fazer e colocar bonitinho os acentos, podem colocar. Depois que entrou com os dados, eu tenho que então pedir para fazer a comparação desses dois valores ali, para que eu possa saber quem ganhou ou se teve empate aí. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou comparar. Se, né, sempre pela condição if ali, gols cruzeiro maior que gols galo, aí ele vai mostrar para mim, né, que houve vitória ali, né, do cruzeiro. Então count venceu o jogo. Beleza, vou colocar um /n aqui para já cair na linha de baixo. Ok. Se eu quisesse outra condição, eu poderia usar o else if, como eu já ensinei na outra aula, ou eu posso usar novamente o if. Só que a diferença aqui, ó, vai ser que essa próxima condição eu tenho que colocar entre chaves. Vamos fazer aqui para vocês verem. Se agora os gols dele for menor, que ali eu comparei maior, então gols cru menor que gols galo, então é porque ele perdeu. Aí aqui que vem a diferença, eu tenho que abrir uma chave aqui, porque eu estou fazendo uma segunda condição. Deixa eu já fechar ela, que é para não esquecer. Beleza. Aí aqui eu vou colocar então o que? Vou copiar esse count aqui, vou só trocar o nome do time ali. Beleza, aqui vai ficar então Atlético venceu o jogo. Feito isso aí, já dá pra gente testar alguma coisa. Eu quero ainda fazer a condição do empate, mas já vamos fazer um teste aqui para ver, né, se tá certinho. Deixa eu só colocar aqui o get char para ele parar. Beleza, e vamos testar. Deixa eu depurar ele aqui. Nós vamos começar a usar também o system pause, que é outro parâmetro para fazer o programa parar, e ele fica pedindo, né, para você apertar uma tecla para poder prosseguir. Então nós vamos estar usando ele depois aí para me explicar para vocês e mostrar também, né, esse parâmetro e essa função que é o system pause.
Então ele vai pedir aqui para mim entrar com os gols do Cruzeiro. Eu coloquei 3 gols do Galo, 1, e ele sai. Por que ele está saindo aqui, ó? Eu não coloquei para ele dar o return. Vamos colocar o return aqui, para que ele só volte, só retorne após ele ter parado. Só que esse getcha, ele não é um comando bom para quando você tem uma coisa um pouquinho mais complexa, com loop, com condições igual a gente está fazendo. Então ele costuma voltar ali na condição e acaba saindo, tá vendo? Então nós vamos substituir o getcha pelo system dessa forma aqui, ó. E entre aspas você coloca o pause, porque ele é uma função. Então ele precisa, aspas não, né? Entre parênteses e entre aspas também você coloca ali o pause. Vamos ver se o system pause vai deixar ele parado agora. Então depura novamente, vamos fazer o teste aqui usando, né, a partir de agora aqui, o parâmetro system pause. Então 2, aqui 1, olha lá como que funcionou. A diferença é que ele mostra isso aqui, ó, pressione uma tecla para continuar. Então ele caiu aqui, ó, na condição primeira, porque os gols do Cruzeiro foi maior do que o do Galo, então o Cruzeiro venceu o jogo. Na próxima aula a gente vai dar sequência, fazer aqui uma condição para empate, e dentro do empate nós vamos criar outras 3 condições ali compostas.